O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2025. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein, Felipe Lobo e Matias Pinto. Na próxima hora vamos conversar de bola com vocês. Eu estive ausente nas últimas duas edições, estava com saudades. Ô Bruno Bonsante, você viu que começou bom. Eu tô falando com você porque você é quem acorda mais cedo aqui, né? Você é o que mais gosta de, né? Campeonato japonês começou com um massacre do Cerezo Osaka no Gamba, né? O clássico de Osaka foi 5-2 pro Cerezo Osaka. Que tal pra você? Queria a sua análise da partida. Eu tava, infelizmente, dormindo durante esse jogo, então não consegui assistir. Campeonato japonês muito bem começado, portanto, Leandro Stein está aqui ao meu lado também. Eu estou brincando, né? Falei de campeonato japonês, começou a liga por lá, mas a gente vai falar hoje do campeonato europeu de clubes. Tudo bem com você, Leandro Stein? Tudo bom. Gamba Osaka e Cerezo Osaka são dois times. Eu passei perto do estádio do Gamba Osaka certa vez e tinha uma fotografia do Ademilson em São Paulo, em grande destaque, em idos de 2019, uma cena curiosa. E o Cerezo, o nome tem uma referência às cerejeiras, né? Osaka é uma das cidades que tem mais essa questão das cerejeiras agora, que a gente está chegando na primavera, elas estão florescendo, é uma referência a isso, e até por isso o time costuma usar uniformes cor-de-rosa, né? Referência às cerejeiras japonesas. Quando começou a J-League, já peço licença, Leandro e a mim, eu achava que era uma homenagem ao Toninho Cerezo. Eu pensava, pô, o cara tem moral, hein? Tem um time, porque... Não é? Os times japoneses têm várias referências ao estrangeiro, né? Daí eu pensava, pô, Toninho Cerezo, o cara é pica mesmo, hein? Ganhou uma homenagem lá do time da J-League. E se você não soubesse que o nome dele é Antônio Cereja da Silva, né? E a gente não sabia que tinha essa tradução. Espero que você esteja bem, Matias Pinto. Eu ia te perguntar, queria saber, porque tem aparecido bastante a presidenta do México, né? Nas minhas timelines. Tenho visto ela me parece uma pessoa séria. Qual é a nota da presidenta do México para você, Matias Pinto? Então, eu gravei agora há pouco, né? O bloco de América Latina com a Silvia Colombo. E ela subiu 10 pontos percentuais de aprovação na última pesquisa do Banamex em relação ao mês de dezembro, justamente por conta desse enfrentamento com o Donald Trump, né, que ela não se mexeu. Ela está me surpreendendo até. Eu achei que ela ia ser uma presidenta, ter uma presidência mais discreta, enfim, tentar seguir com o governo, né, do Morena, né, depois de suceder o López Obrador, mas ela tá tendo bastante luz própria, né, tá tendo bastante protagonismo. É uma boa notícia aí para nossa quebrada latino-americana. Golfo da América. É mole? É brincadeira. Esta é a edição 107 do Meio Campo. O título deste episódio é Real Madrid se impõe na Champions. E tem esse título, né, Felipe Lobo? Porque nessa semana o Real Madrid se impôs na Champions. Evidentemente a gente não colocaria esse nome de título de episódio se o Real Madrid não tivesse feito o que a gente diz que ele fez. O Real Madrid conseguiu isso após vencer de virada o Manchester City por 3-2. É o começo dessa fase, é o que na Argentina chamariam de reduzido, né, Matias? É um mata-mata de 32 avos, só que com só 16 partidas. As outras 16 vagas já estão, as outras 8 vagas das oitavas de final já estão garantidas, são 16 confrontos para se classificar. São 16 times em 8 confrontos para se juntar nas oitavas de final. Deu para a gente ver nessa primeira fase de Champions League, que é um modelo totalmente diferente, um modelo que a gente não está acostumado a assistir, que a nota de corte está em 11, 10 pontos, 11 pontos, né? Tem time com 11 pontos que nem se classificou
o que significa que você tem que jogar 8 e ganhar 3, pelo menos, para empatar 2 e conseguir passar de fase. É bastante coisa. Só passa de fase quem ganha quase metade dos jogos e não pode perder mais do que 4, senão você tem que ganhar 3 e ainda somar ponto com os empates. A nota de corte provavelmente vai ser essa, porque são poucos jogos para muitos times. Eu acho que a tendência a gente vê nos outros anos ser mais ou menos essa a métrica. O Manchester City fez 11 pontos, entrou na última rodada com 8. Fez 11 porque ganhou do Bruges na última rodada. E aí, ninguém quer enfrentar o Manchester City, porque tá mal, mas é o Manchester City. Vencia até poucos minutos para o jogo acabar, quando o Vini Júnior e companhia liderou a virada do Real Madrid. O jogo teve provocação com bandeira antes do jogo, né? O Rodri ganhou a bola de ouro da France Football, o Vini ganhou a bola de ouro da FIFA, então a torcida do Manchester City puxou a sardinha para a brasa do seu jogador, que não estava em campo. O Vini Júnior estava. Que tal para você a vitória do Real Madrid, Felipe Lobo? Salve, salve, a mim, bom Stein, Matias, todos os nossos amigos e nossas amigas. Eu começar dizendo primeiro que a provocação do Manchester City eu achei saudável. Eu acho que isso faz parte do jogo. O que eu achei é que eles foram covardes, porque eles colocaram a foto do Vini Júnior do lado do Rodri com a bola de ouro no vestiário, né? O Vini chegando, e eles puseram na conta oficial do Manchester City e depois apagaram. Então, assim, ou você tem culhões de colocar, ou você não coloca nada. Então, assim, colocar e apagar é covarde. O bandeirão na arquibancada lá, eu acho totalmente válido, é parte do jogo. A grande questão, pra mim, é que, assim, o Vini não parece ser um cara que se abala com essas coisas, né? Pra alguém que enfrenta racismo todos os dias, não só por ser um homem negro e homens e negros, né? Pessoas negras enfrentam racismo diariamente, né? Em quase todo lugar, mas no caso do Vini, nos estádios, né? Numa arena, que é uma coisa muito opressora, né? O que ele viveu em Valência, com dezenas de milhares de pessoas, né? Fazendo gestos, enfim. Então, eu acho que, assim, pro momento do Manchester City, talvez não tenha sido a melhor das coisas, né? Porque, como vocês irão ler num texto que Leandro Stein assina na newsletter, que está para sair, o Vini é o cara dos jogos decisivos. E esse não é uma exceção, né? Na verdade, essa é a regra do Vini, né? Ele tem sido um cara decisivo o tempo todo. Ele decidiu 2 Champions. Alguém falou algo bem interessante, que é assim, ele tem mais gols em finais de Champions que o elenco inteiro do Manchester City somado. Ele igualou o número de assistências em mata-mata com o Messi, com o terceiro gol. Então, e não é pouca coisa, né? A gente tá falando do Messi, que joga pelo Barcelona em Champions League desde que subiu pro time principal, né? Então tem um número bem razoável de jogos. A gente sempre separa a Champions League, né, nesse modelo atual e não a Copa dos Campeões, né? Porque a Copa dos Campeões, muitas vezes os jogadores jogavam 2, 4, 6 partidas, né? Não dá pra comparar muito, são eras diferentes. Acho que nesse caso dá pra separar bem as eras. E o Vini foi muito decisivo, né? O que é muito interessante é como ele tem se dado muito bem com o Mbappé, que é supostamente um jogador que atuaria na mesma posição que ele. Eles estão se entendendo muito bem, porque o Vini, principalmente porque o Vini é muito versátil na forma de jogar, ele se adapta muito bem. Outro que se adapta muito bem, mas esse a gente já conhece, é o Rodrigo, né? Mas eu digo pelo Vini porque a gente sempre se acostumou a ver o Vini como ponta esquerda, né? Um ponta esquerda, sempre atuando por ali, e ele tem se mostrado, já tinha se mostrado antes do Mbappé, né? Sendo bem justo com ele, o Ancelotti já precisou usar ele em várias posições ali na temporada passada sem o Benzema e tudo, e ele já deu conta e já foi decisivo. Mas agora com o Mbappé ficou essa dúvida, e no fim eles estão se dando muito bem, e ele tem sido muito decisivo. E eu acho que tem uma diferença desse jogo em relação aos confrontos Manchester City e Real Madrid dos últimos anos. Muitas vezes, o que a gente viu, inclusive naquela virada fantástica que o Rodrigo faz 2 gols no final, no Bernabéu,
a gente viu um Manchester City melhor o jogo inteiro, não conseguindo matar o jogo e tomando a virada no final, tomando gols no final, enfim, e que levou para prorrogação e tal, e acabou perdendo o confronto. Dessa vez a gente estava vendo o contrário, né? O Real Madrid parecia melhor no jogo, principalmente no momento do segundo gol do Manchester City, o Real Madrid parece bastante melhor, e aí toma o gol, e isso não desanimou o time. Então, dessa vez, nem me parece ser uma coisa meio inexplicável, porque teve temporadas do Real Madrid que teve um pouco isso, né? O time nem jogava tão bem e conseguia essas viradas. Nesse caso, desse jogo, o Real Madrid foi o melhor time ao longo do jogo. Com o Vinícius sendo decisivo, com um passe no primeiro tempo que ele deu pro Mbappé de 3 dedos ali, que ele fez uma aulinha com o Modric, né? O Modric, que é um mestre desse tipo de passe, ele fez. Então, uma atuação absolutamente decisiva. E em uma situação normal, a gente poderia dizer que o Manchester City é um time capaz de vencer qualquer adversário em qualquer lugar. Esse Manchester City, eu acho difícil vencer um adversário difícil fora de casa. Sendo esse adversário difícil o Real Madrid, eu diria que vai ser muito surpreendente o Manchester City se classificar depois desse jogo. É um resultado bastante explicável, né? Pela temporada do Manchester City, principalmente, porque o jogo tem um roteiro muito claro. Tava tendo um roteiro muito claro, né? O Real Madrid começa melhor e aproveitando o principal problema do defensivo do Manchester City, né? Jogando bola nas costas da defesa, uma defesa alta. Times piores do que o Real Madrid aproveitaram isso nessa temporada, com o Mbappé, né, nesse passe que o Lobo citou do Vinícius Júnior, sai na cara do goleiro, o Ederson faz uma grande defesa, tem algumas outras chances. O City até consegue se estabilizar depois disso, abre o placar no primeiro tempo, chega ao intervalo em vantagem e tá mais ou menos no controle do jogo. O Real Madrid volta com tudo, né? E volta pressionando e encontra o gol do Mbappé e parecia que ia virar. E aí o City encontra um pênalti. E ali, faltavam 10 minutos, quando o Haaland empata, você pensa, bom, só segurar mais 10, 15 minutos, não foi exatamente merecido, mas acontece, né? Um time como o Manchester City, que tem muita qualidade, né? O primeiro gol é muito bem construído, você vê ali a qualidade dos jogadores do Manchester City, não que isso, né, isso não precisava ser afirmado na temporada passada, agora é bom a gente lembrar de vez em quando, mas de repente muda, né? E muda porque, de novo, com algo que tem sido frequente em todas essas derrotas da temporada do Manchester City, né? Nas piores derrotas, nos piores empates, nos piores tropeços. O time uma hora entrega, o time uma hora perde a concentração, comete erros, né? Saída de bola, é desarmado no campo de defesa, alguém dorme na marcação, isso tem acontecido o tempo inteiro. E foi o que aconteceu, né? Um passe errado, um desarme ali na intermediária, o Real Madrid constrói rápido. Esse Real Madrid não só tem ótimos jogadores, mas ele grande parte do sucesso dele com o Ancelotti veio em cima de punir exatamente esse tipo de erro, né? De ficar no jogo meio que à espreita, esperando o momento certo em que ele sente cheiro de sangue e sobe em cima. E o Manchester City tá sangrando, né? A temporada inteira. E uma hora o City só subiu em cima. O Real Madrid só subiu em cima. É um confronto grande entre dois times campeões. Eu não, porém, tenho muita esperança de que o City vai conseguir dar essa volta por cima, se recuperar e vencer o Real Madrid. Pelo que tem só uma semana até lá, em uma temporada em que eles já pareciam para mim tão esgotados mentalmente e que tá tudo dando errado, levar uma virada dessas no fim é um golpe duríssimo no psicológico do time. Daqui a uma semana só dá para se recuperar, para fazer um jogo que tem que ser perfeito, né, para passar pelo Real Madrid. Eu acho que ficou muito difícil. Eu quero falar de outras partidas. Esse foi claramente o jogo mais badalado da data UEFA. O Celtic perdeu em casa para o Bayern por 2-1. Debaixo de muita chuva, o Feyenoord venceu o Milan por 1-0. Gol logo no comecinho da partida.
O Brest perdeu para o Paris Saint-Germain por 3-0 em casa, seria... né? Era uma chance aí de uma vingança dos menores franceses. O Sporting perdeu para o Borussia Dortmund também por 3-0, também em casa, ou seja, esses dois confrontos estão muito perto de um desfecho. Juventus 2, PSV 1 na Itália, Bruges 2, Atalanta 1 na Bélgica e no Principado o Mônaco perdeu para o Benfica por 1-0. Que tal para você, Leandro Stein? Queria um olhar seu para Bayern de Munique e para Feyenoord. Bom, falar primeiro do Feyenoord, que foi um resultado bastante expressivo, né? Considerando o momento do time, que não é bom. O Brian Priske, o treinador, foi demitido dias antes desse confronto contra o Milan. É um time que desempenhou muito bem na fase de grupos, mas teve a goleada na fase de liga, no caso, né? Mas teve a goleada sofrida contra o Lille, então existia certa dúvida. A própria transferência do Jimenez do Feyenoord para o Milan colocava uma interrogação maior, e a postura do Feyenoord foi bastante interessante nesse jogo, né? Indo além do resultado, a maneira como o time conseguiu incomodar o Milan durante todo o tempo. É verdade que o gol acaba saindo numa falha flagrante do Manhã, mas o Feyenoord foi bastante ativo durante o jogo, criou outras chances, incomodou, enfim. É um saldo bastante positivo. Eu destacaria a atuação do Igor Paixão, né? Além do gol em si, foi impressionante a maneira como ele infernizou o Walker pelo lado esquerdo do campo ali, né? O lado direito da defesa do Milan. Teve uma atuação muito ativa, ofereceu bastante ao ataque. Tirando o Vinícius Júnior, talvez tenha sido o segundo melhor jogador brasileiro da rodada, né? Porque, enfim, além de marcar esse gol decisivo, ele teve uma atuação bastante completa. Acho que é parecido com o caso do Vini. O Vini, a gente não pode destacar só a participação nos 2 últimos gols, né? Ele fez outras tantas coisas, bola na trave, passe de trivela, caneta, enfim. E o Igor Paixão foi isso, né? Contra um cara experiente como o Walker, um cara que até... pensando também no Vinícius Júnior, tem essa experiência de marcar os pontas mais rápidos brasileiros aí por aquela mesma faixa de campo, mas nesse jogo teve muitos problemas. Ele que começou bem no Milan, mas vinha de uma temporada claudicante no Manchester City, dessa vez sofreu bastante, e o Milan conseguiu pouquíssimo, né? Considerando o time leve que escalou, o time cheio de opções ofensivas, não foi o Milan que agradou, assim, arriscou pouco, criou poucas oportunidades, vai precisar correr atrás do prejuízo. Sobre o Bayern de Munique, não foi um resultado exatamente que se esperava para esse confronto contra o Celtic, né? Diante da diferença entre os dois clubes financeiras, sobretudo, né? Ainda que o Celtic possa ser considerado um grande do continente, guardadas as devidas proporções, esperava-se um placar mais confortável do Bayern de Munique. Teve um susto tremendo com o gol anulado do Celtic logo de início, né? Mas aí o Bayern de Munique tomou o controle depois, parou no Schmeichel. O Schmeichel vinha fazendo uma grande partida até o Olise acertar o chute indefensável que acabou abrindo o placar. O Kane também teve oportunidades e ampliou no início do segundo tempo. Mas foi um Bayern de Munique, eu achei aquém, não só por conta do gol que poderia ter mudado a história do jogo no início, mas também pela maneira como se retraiu na sequência do jogo, na sequência do segundo tempo, e o Celtic incomodou bastante, né? O Celtic conseguiu descontar com o Maeda, teve outras oportunidades, o Neuer chegou a fazer uma grande defesa, então foi o Bayern de Munique ainda devendo, assim, é um time que eu vejo com um pouco de dúvida, assim, esse trabalho do Kompany. Obviamente tem atuações muito boas, tem alguns resultados expressivos, o desempenho na Bundesliga é muito bom, mas às vezes parece faltar alguma coisa, assim. Esse jogo contra o Celtic, quando você imaginava que o Bayern de Munique talvez tivesse um controle muito mais claro, criasse muito mais chances, ficou com esse placar um pouquinho apertado, mas obviamente é uma situação relativamente tranquila para o reencontro em Munique, né? E o Celtic, vale lembrar que, embora guardadas as devidas proporções de diferenças econômicas, é um time difícil de ser superado, sobretudo dentro de casa, né? Sobretudo no ambiente que tem em Parkhead. Então,
o resultado do Bayern de Munique não é aquilo que se esperava, mas ok, fez a sua parte. Só aproveitar para emendar também um outro time, o Borussia Dortmund, acho que acaba sendo a grande surpresa dessa rodada, né? Porque o confronto contra o Sporting era um dos mais abertos, considerando a temporada errante dos dois clubes. O Sporting foi melhor no primeiro tempo, criou mais chances, teve boas oportunidades de gol, e o Borussia Dortmund virou a chavinha de um jeito inexplicável para o segundo tempo, né? Voltou do intervalo com uma postura totalmente diferente, muito mais ativo no ataque, construiu uma vantagem excepcional para esse confronto, encaminhou a classificação. E aí, mais uma vez, destaque para o Guirassy, que a gente está falando quase todo o programa, que vem salvando essa temporada do Dortmund, e que, no caso da Champions, a gente pode colocar ele, sim, como um dos melhores jogadores da competição, né? Já tinha sido decisivo em repetidas partidas durante a fase de Liga, marca muitos gols, tem capacidade técnica, e nesse jogo, além de ter marcado um bonito gol de cabeça, né? Um gol que ele conseguiu deslocar bem o goleiro, no segundo gol também mostrou essa capacidade de criação, deu um cruzamento magistral ali. Então é um cara que merece mais uma vez na menção, porque se a temporada do Dortmund é ruim, assim, pensando em expectativas, pensando em troca de treinador, pensando naquilo que não acontece na Bundesliga, ela só não é pior por causa do Guirassy. Ele tem feito a diferença tremenda na Champions para um time que fez uma boa fase de Liga e agora já se encaminha para as oitavas de final numa chave que é relativamente mais aberta, né? Tem um caminho relativamente palatável para o Dortmund, se ele quiser pelo menos tentar umas quartas de final e repetir o que já tinha sido a temporada passada, com uma campanha muito acima das expectativas na Champions com vice-campeonato. E só um detalhe em relação ao Feyenoord, que foi trazido pelo Felipe dos Santos Souza, lá do Espreme Laranja, que essa vitória diante do Milan foi a primeira de um clube neerlandês em mata-mata da Champions League desde 2007, né? Então isso diz muito mais, né, sobre como a Eredivisie se situa, né, entre as ligas europeias atualmente do que propriamente, né, do Feyenoord ou dos outros clubes, né? Então um dado revelador aí que mostra que realmente os clubes neerlandeses ficaram para trás, né, em termos de Champions League, mesmo, né, com aquela campanha surpreendente do Ajax em 2019, né? O Milan tem sido um time muito estável, né? E acho que esse jogo ficou... Algumas lances foram ilustrativos, né? Não só a falha do Manhã, mas o gol perdido pelo Rafael Leão também, né? Que arrancou o campo de ataque inteiro, ficou na cara do goleiro e meio que não soube o que fazer, e aí foi desarmado antes até de conseguir finalizar, né? Ele chegou a ser um craque da Série A, chegou a ser um dos melhores jogadores jovens do mundo, ele caiu bastante rendimento desde então, parte dos problemas do Milan, mas se você pegar os primeiros resultados do Sérgio Conceição, tem poucos pecados ali, né? Tem poucos problemas, realmente. Um deles foi perder do Dinamo Zagreb na última rodada da fase da Liga, que teria tirado o Milan dessa repescagem, mas e eu acho que deveria ter conseguido fazer um jogo melhor, pelo menos, contra o Feyenoord, enfrentando um time que trocou de treinador recentemente, que vinha de derrotas para PSV e Ajax em sequência, antes tinha sido goleado pelo Lille, né? Não parecia ser um adversário tão complicado pelo momento para o Milan, mas agora vai ter que correr atrás no San Siro. E também tem outro confronto, né? Italianos e holandeses. A Juventus saiu na frente do PSV, ganhou por 2-1. A Juventus parou de empatar seus jogos, já é o 5º jogo seguido sem empate. Os 2 primeiros, eles estão contando os dias, né? Faz 30 dias que não empatamos. 2 derrotas, e aí ganhou os 3 últimos jogos. Um belo gol do McKinney, né, para a Juventus, e depois o Ibangula, que é um dos garotos que estão aparecendo bem aí nessa Juventus mais jovem do Thiago Motta, que estava quase todo jogo, é o time que tem a menor média de idade, né? Tava com média de idade de mais ou menos 24, 25 anos nesse jogo contra o PSV, que tem uma média de idade maior, né, de quase 28, né? E você até de imaginar, né, que
Entre os dois era a Juventus, teria jogadores mais estabelecidos, né, mais no auge, o PSV com mais juventude, mas não foi assim que aconteceu. Eu até vou destacar que uma das coisas que me chamou a atenção foi o Douglas Luiz ser titular, né? Ele não tem sido muito usado pelo Thiago Motta, e não só foi titular, como jogou o jogo inteiro, os 90 minutos, não foi substituído, e fez uma boa partida ao lado do Locatelli. O Douglas Luiz é um jogador importante, e assim, tinha muita especulação que ele poderia voltar para a Premier League, né? Depois de uma primeira parte de temporada muito fraca, né? Ele foi uma das principais contratações, acho que dá até para dizer, no começo da temporada foi a principal contratação da Juventus em termos de valores, né? E até pelo nome, vem da Premier League, né? Um jogador de seleção brasileira, não conseguiu se estabelecer. Fez essa boa partida, pode ser um bom indício que ele vai ser mais usado e que pode ser importante para a Juventus, porque é uma posição importante ali para o time. Ele dá um equilíbrio interessante. Ele e o Locatelli formam uma dupla de bons jogadores. Os jogadores são técnicos, são capazes de boas ações com a bola. E o Douglas Luiz tem algo muito importante para um time como a Juventus, que é bola parada, né? Ele é um ótimo cobrador de faltas, de escanteios, principalmente em tiro indireto, né? Então acho que pode ser importante para ele, para a Juventus e até para a seleção brasileira, porque é uma posição que muitas vezes se questiona ali, né? E talvez ele, ganhando espaço, possa voltar a brigar por essa posição também na seleção. Para falar do outro italiano que a gente não falou, o Clube Brugge fez 2-1 na Atalanta, um pênalti questionadíssimo, que assim, foi um pênalti difícil de aceitar, assim, sendo torcedor da Atalanta, eu imagino como o pessoal em Bérgamo deve estar bravo, porque foi um negócio que não foi falta e foi dado e foi nos acréscimos, então é uma coisa que não tem nem como se recuperar, né? Foi 2-1. A Atalanta não jogou bem, o Retegui não teve muitas chances, tem ido muito bem nas últimas rodadas, mas acho que tá tudo aberto, né? 2-1 tá totalmente ao alcance da Atalanta vencer em casa para avançar, mas vai precisar jogar um pouco melhor. A Juventus também acho que vai ter que jogar melhor, principalmente porque o PSV é um bom time, jogar do jeito que jogou, conseguiu a vitória, foi importante, mas ainda não jogou tão bem, né? Jogando fora de casa, só esse futebol talvez não seja suficiente, vai precisar de um jogo um pouco melhor lá fora também. Então esses dois italianos acho que vão ter que jogar mais futebol, no caso da Juventus para segurar o resultado, na Atalanta para reverter. Quero mandar um abraço pro Leonardo Braga, pro Alan Freires. O Rui Alves pergunta para mim, Okocha ou Nakata? Okocha. Diego Marques, valeu, um abraço também. Francisco Pedrosa, grande Aleteia Vieira, um beijo para você, um beijo pro Cesarotti também. Sérgio Sérgio Kendziorek. Eu queria deixar registrado que o grupo de membros do WhatsApp é muito legal. É, muito legal. Eu sou o que mais participa, né, desse grupo, né, Sérgio? Eu não paro de falar lá, impressionante. Matias Rodrigues, embaixo da trave, Leão ou Buffon? Cara, eu acho que a posição mudou muito, né? Por isso o Buffon, mas eu acho que é bem equivalente. Na época do Leão, o Leão era um goleiro tratado como disruptivo, até de tão arrojado que era. Hugo Mendes, um abraço para você. Ele pede para mandar um abraço para o irmão dele, o João Vitor. Valeu, viu, João Vitor? Obrigado por trazer o Hugo para o mundo dos podcasts e para o mundo do meio-campo. O podcast meio-campo, inclusive. Você quer falar alguma coisa, Lobo? Não, ia só passar a régua aqui no Brest e no PSG, que a gente já falou um pouquinho, mas o Mônaco e Benfica também, pra gente só passar a régua. Tá bom. Tá bom. Não, só vou dizer porque o Dembélé tá assumindo um papel que eu nunca pensei que ele pudesse assumir, de ser o craque do PSG. Um PSG que tá jogando muito melhor sem Mbappé. O Luiz Henrique falou isso outro dia e muita gente ficou falando que é absurdo e tal. Não é absurdo não, viu? O PSG tá jogando melhor sem Mbappé porque não joga em função do Mbappé, não joga em função do Dembélé também. Mas o time tem jogado bem mesmo, e o Vitinha tem jogado muito bem, fez o gol de pênalti bem a Neymar, né, ao estilo Neymar. Mas o time tem jogado bem, o Stein já tinha destacado isso antes dos confrontos aqui, que na Ligue 1 o time tem ido muito bem, mas a gente não
não dá tanta importância porque o PSG, em geral, passa por cima na Ligue 1 mesmo. Mas é um time que tem jogado bem e talvez mudando o foco dessa era de superestrelas, de ter, né, Messi, Neymar e Mbappé, tenha feito bem pro time. Porque você olha o ataque, o Dembélé é o nome conhecido, mas, pô, jogou com Désiré Doué e Bradley Barcola. Esse já é um cara mais conhecido e mais visto como um grande talento já há mais tempo, Barcola. Mas o Doué também fez um ótimo jogo, fez um gol anulado, inclusive, por impedimento. Então é um time que tem novos talentos surgindo aí. Acho que o PSG tem muito mais potencial usando essa fórmula do que contratando jogadores aleatórios aí para fazer barulho, né? E no caso do Benfica, eu não assisti o jogo do Benfica com atenção, só vi muito de rabo de olho aqui na hora dos jogos. Mas um resultado muito bom para o Benfica contra o Mônaco no Principado, porque vai jogar em casa agora sem precisar vencer, né? Só o empate já vai ser suficiente. Então é um resultado bom. O Benfica vive instabilidades nessa temporada, mas importante, o Pavlidis fez o gol e acho que dá para o Benfica se garantir aí. O Mônaco vai ter que jogar bem mais do que jogou. É um time que tem feito uma boa caminhada na Ligue 1, mas vai precisar de um resultado aí bem difícil, que é vencer o Benfica fora, né? Então só pra gente ter passado por todos os jogos. O Mônaco começou melhor o jogo, né? O Benfica volta empatando com o Pavlidis. Um belo gol do Pavlidis, inclusive, né? Ele ganha do Salisu no corpo e aí dá um toque com a parte fora do pé também, fazendo uma cobertura com curva e tal, para abrir o placar. Aí o Mônaco tem um jogador expulso, né? Aí o jogo vira realmente, né? O Benfica vai de tipo 30 e poucos de posse de bola para 70. Deu 6 finalizações no primeiro tempo, deu 17 no segundo. Aí nesse cenário, acho até que eles lamentam ter vencido só por 1-0, né? Porque dava para ter matado o confronto aí, com 40 minutos de superioridade numérica, né? O Bruno Lage faltou um pouquinho mais ali de instinto assassino na frente do gol, um pouquinho mais de contundência, né, nas finalizações para conseguir fazer esse 2-0. Então, acho só para terminar, saudar a campanha do Brest, né, nessa Champions League. Em parte foi um pouco ordem de jogos, né? Porque fez 10 pontos nas primeiras 4 rodadas, enfrentando Sturm Graz, Sparta Praga e Red Bull Salzburg, que poderia ser um adversário difícil, mas não foi nessa Champions League, e conseguiu um empate com o Leverkusen, que esse é um bom resultado em qualquer cenário. Também ganhou do PSV, que também é um resultado legal, mas aí apanhou do Real Madrid, apanhou do Barcelona e perdeu do Shakhtar Donetsk, que era onde poderia ter tirado alguns pontinhos também, para tentar talvez escapar desse confronto, talvez ficar na primeira parte ali dos 16 que se classificam. Não ficou, e aí o sorteio também foi bem cruel, né? Com o Brest colocar o PSG logo de cara, e não teve muito que o Brest conseguiu fazer, mas para um estreante foi uma campanha ainda assim muito legal. Ô, Matias, você conhece Igor Eduardo Schlemper? Não. Não? Mas Igor e se eu te disser? Schlemper. Igor Eduardo Schlemper, 1º de março de 2005, ele tem 19 anos, nasceu em Balneário Camboriú e é conhecido como Igor Serrote. Igor Serrote eu conheço, deu uma chegada ali. Igor Serrote, o senhor está absolvido, Igor Serrote. Igor Serrote. Quase cerrou ao meio, a gente. Vai ter que mudar de apelido. Igor Serrote, eu não sou muito de elogiar pontapé, mas a gente está falando de um 0-6, a gente está falando de uma da base do Grêmio, né? Da base do Grêmio. Quem não viu, procure ver. Igor Serrote. Tem gremista pedindo ele no próximo Grenal já. Com árbitro brasileiro no futebol brasileiro, uma entrada daquela, ele toma 8 cartões vermelhos em sequência, assim. O juiz tira um de cada bolso, assim, ele toma 8 vermelhos. Como apita tudo o futebol brasileiro, né? Que saco, tô voltando a ver mais jogo agora, né? Dei uma paradinha em janeiro. Caramba, muita falta. E o pior é que o time do Ramon ainda pode ser campeão, hein, Ami? Isso que é... E, aliás, agora é o favorito, né? Vai pegar o Chile, já sabendo de quanto vai precisar ganhar, provavelmente. A não ser que a Argentina faça meia dúzia. Acho que vai dar, por incrível que pareça. O podcast Meio Campo tem o patrocínio e o apoio da KTO.
KTO.com é o endereço. Se você vai fazer apostas esportivas, a gente indica que você faça na KTO, que é parceira da produção independente do Meio Campo e da Central 3. Sempre lembrando que você deve apostar só aquilo que você pode perder e não deve apostar se estiver se sentindo distraído, ansioso, nervoso ou qualquer coisa do tipo. Tem que ser divertido, senão não vale a pena. Toda sexta-feira o Lobo e o Bonsa trazem dicas da KTO para você. Bonsa. Vamos lá. Tottenham e Manchester United. Como eu acho improvável que os dois consigam perder esse jogo, vamos de gols. Over 3,5 a 2,20, né? Não são exatamente as defesas mais fortes da história do futebol inglês. E acho que tem também qualidade pro time, então acho que dá para fazer 2 gols para cada lado, 3-1, alguma festival desse tipo. Fiorentina e Como, né? Fiorentina é um dos melhores times da Itália, né? Vem de derrota, acho que para Internazionale, né? Então era um jogo difícil, mas antes vinha ganhando bem. E o Como tá na parte de baixo da tabela, então eu não faço nem ideia de porquê para a Fiorentina ganhar em casa tá 1,91 a cotação nesse jogo. Uma cotação muito boa para uma vitória como mandante da Fiorentina contra o Como. E tem Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen descansou durante a semana, o Bayern de Munique teve que viajar até Glasgow, isso faz uma certa diferença também, mas eu gosto do over aqui porque o 2,5 tá 1,58 só, o que é alto no geral em jogos da Bundesliga, e num confronto entre Leverkusen e Bayern parece ainda mais interessante. Lobo. Lazio e Napoli se enfrentam no fim de semana. E é um bom jogo. Napoli, líder do campeonato, precisa de pontos. A Lazio vem fazendo ótima campanha. Aqui a minha dica é mais de 2,5 gols, tá pagando 2,10, que eu acho uma cotação muito boa. Leverkusen e Bayern, o meu vai ser mais simples que o do Bonsa. A vitória do Bayern tá pagando 2,25. Assim, uma vitória no Bayern pagando 2,25 na Bundesliga é raro. Claro que é um contexto específico, porque é o melhor time, melhor concorrente do Bayern na Bundesliga e na sua casa, que é o Leverkusen. Mas olha, eu não descarto, é uma vitóriazinha interessante aí, né? E por falar nisso, Manchester City e Newcastle. Manchester City, depois de tomar essa virada contra o Real Madrid, vai pegar o Newcastle em casa. E o Newcastle é um adversário chato. O Manchester City tem que fazer a conta ali se vale a pena poupar alguns jogadores para o jogo contra o Real Madrid, porque já é na semana que vem. Então, não sei se eles vão mesclar um pouco o time, tirar alguns jogadores. Imagino que sim. Então, o Newcastle com um empate devolvendo a aposta. Então, se o Newcastle vencer, você leva. Se empatar o jogo, eles devolvem a aposta, anula, né? Então, você não perde nada. Tá 2,63. Achei interessante também, considerando o momento do Manchester City, a situação específica de estar no meio de um jogo de 2 confrontos contra o Real Madrid, né? Sendo que vai precisar de força máxima e jogar muito mais do que já jogou essa temporada para vencer o Real Madrid fora de casa. Talvez seja um momento interessante para o Newcastle, talvez seja o melhor momento da temporada para pegar o Manchester City, né? Então ficam aí essas 3. KTO.com, um beijo, um abraço pro time da KTO, aposte só para se divertir. Fernando Cesarotti diz aqui, Igor Serrotti no São Bento era a camisa 10 e a faixa, mas o São Bento de 2025 também não é difícil, hein, Cesarotti, de meter a 10 e a faixa. Tá feia a coisa, eu só não falo mais porque o meu time tá quase lá também, né? O São José teve até torcida quebrando portão aí na última rodada, porque para sair uma tabela, rapaz, tá difícil. Um abraço especial pro Jandir Palhano, que manda um cafezaço pra gente aqui. Diz o Jandir, na segunda, a união entre Ibra e a Liga, né, foi pauta. Gostaria de saber o que acham do representante do Flamengo na Libra ser o Marcelo Campos Pinto, que é envolvido com propina no FIFA Gate. Por que sempre as mesmas figuras? Pergunta o Jandir. Não sei se alguém aqui se sente preparado para dar uma opinião sobre esse caso. É que o Marcelo Campos Pinto foi executivo da Globo há muito tempo, né? O envolvimento dele tá muito ligado ao que a Globo fazia. E assim, não é nem passando pano pra ninguém aí, nem pra ele, nem pra Globo, mas era assim, você para comprar os direitos da Libertadores nessa época, você tinha que pagar para uma agência intermediária
que depois repassaria para a Conmebol. Então e todo mundo sabia que era um esquema meio propina, assim, né? E isso foi mostrado, a gente fez lá na Trivela na época sobre o FIFA Gate, mostrou como todas as emissoras que compraram os direitos da Libertadores nessa época tinham que fazer isso. Então, para esclarecer, e assim, o Flamengo não está muito satisfeito com o contrato que a Libra fez com a Globo. O Marcelo Campos Pinto é um cara, foi um executivo da Globo durante muitos anos, né? Ele durante anos foi o representante que negociava com os clubes para a venda de direitos, né? Então, ele tem muito trânsito. Imagino que seja por isso que o Flamengo está o escalando. Eu acho que isso não vai fazer nenhuma diferença, tá? A questão não é individual, a questão de direitos aí tem que ser uma discussão coletiva. O Flamengo pode atrapalhar bastante, mas se quiser, enfim, melar as coisas, não dá para melar um acordo assinado, já está assinado até 2029, mas enfim, claro. Perfeito. Que imagino que seja por causa disso que ele foi escalado e enfim, é ruim, eu não acho bom também, acho que poderia ser, os clubes poderiam pensar em outras pessoas e não um cara com esse histórico, mas é por isso que ele foi escalado, né? Valeu, Jandir, pelo café, pela pergunta. O Cesarotti disse que dia 23 agora, né? Tem São José contra São Bento no Martins Pereira. A bola que o Neymar reclama que a bola é ruim, vai ver como a bola vai sair oval desse jogo. Aliás, ô Felipe Lobo, você que mora em Limeira, como é que é a iluminação aí? Como é que faz? Porque o estádio da Inter de Limeira é impressionante, hein? Que iluminação ruim. Acho que você, como uma figura influente aqui, um podcast de sucesso, poderia pleitear uma mudança, uma melhora aí. Uma influência, mas como vários estádios, a iluminação é antiga, né? Então, se até o Morumbi eu já acho escuro às vezes, mesmo com a troca de iluminação, melhorou bastante, mas ainda é bem diferente do Allianz Parque, da Arena, da Neoquímica Arena, que são iluminações bem melhores. A do Pacaembu mudou para pior. Pois é. O Pacaembu também não era muito claro antes, né? Mas ficou mais escuro. Conseguiu ficar pior, mas é bem ruim, né? O pessoal na rádio gosta de chamar de iluminação de boate, né? Acho um pouco desrespeitoso que tem boates com iluminação muito melhores, né? Inclusive. E tô a fim de ver a Portuguesa na Fazendinha, hein? Na Série D. Tomara que role, porque é bem interessante se acontecer, porque a Portuguesa... Assim, a Portuguesa deve estar falando com as paredes lá, porque não tem ninguém sério para falar, para responder sobre o Pacaembu hoje, né? Então, de repente, tirar a Portuguesa de lá vai ser a melhor das coisas. Eles infelizmente... Eles não querem futebol, né, Yamin? Eles querem fazer evento corporativo, né? Vender, fazer naquele hotel lá. Futebol, eles só são obrigados a manter o campo porque o contrato de concessão obriga. Porque se não obrigasse, eles tinham passado o trator ali, derrubado tudo, né? A gente sabe disso. Senhores, que destaques a gente tem para a Liga Europa? Eu acho, por exemplo, que Porto 1, Roma 1 é um jogo bem interessante. O Dybala se machucou mais uma vez. É um jogo que vai para a capital italiana totalmente aberto. O Fenerbahçe já não tem um confronto tão aberto assim. Encaminhou a classificação, o time do Mourinho fez 3-0 no Anderlecht. O rival do Fenerbahçe, o Galatasaray, tem um cenário contrário. 3 gols de diferença para o AZ Alkmaar, que venceu por 4-1 na Holanda, e agora joga em casa precisando de pelo menos 3-0. Que tal para vocês a semana também de Liga Europa? Foi uma rodada, assim, uma impressão que eu fiquei analisando essa rodada de ida desses playoffs é como a classificação não importou tanto assim, né? E acho que o caso mais flagrante é o do Fenerbahçe. Obviamente a gente sabe que o Fenerbahçe tem um elenco melhor que o do Anderlecht, mas o Fenerbahçe se classificou na Bacia das Almas ali, quase foi eliminado, passou na 24ª colocação e conseguiu aplicar um 3-0 dentro de casa contra o Anderlecht, que foi 10º colocado, que ficou boa parte da campanha nessa fase de liga dentro do G8, né? Então mostra um pouco como é um cenário aberto e às vezes até essa possibilidade de jogar a primeira partida em casa também pode servir como vantagem para alguns times.
O resultado do AZ também é muito expressivo, né? Um 4-1. A diferença na classificação entre AZ e Galatasaray não foi tão grande, mas o Galatasaray tem um time dominante na Turquia, tem um elenco com muitos nomes conhecidos, e tomar esses 4-1 parece tirar um pouco os rumos da equipe, né? E nessa rodada, outro destaque que acho que também vale uma menção é a Real Sociedad, porque é um time que tem potencial para chegar longe nessa Liga Europa, né? A gente olhando os concorrentes, a Real Sociedad tem uma equipe que vem de temporadas muito competitivas e vem de bons desempenhos em mata-matas, está abaixo nessa temporada de La Liga, mas tem abertura nas Copas, né? E isso talvez possa fazer diferença. Nessa vitória por 2-1 contra o Midtjylland na Dinamarca, o Kubo acabou marcando um golaço, então é um diferencial essa Real Sociedad também. Acho que é um time que vem passando abaixo do radar. E outro destaque que também acho que vale menção, porque é uma campanha talvez a mais surpreendente até aqui nessa Liga Europa, é do FCSB, né? O antigo Steaua Bucareste, que precisou ser renomeado por questões legais e tem, enfim, toda a disputa sobre os direitos do antigo campeão europeu de 86. Fez uma boa campanha, tinha um jogo difícil, considerando o PAOK fora de casa, que em Salônica é um grande caldeirão, e o FCSB conseguiu uma vitória por 2-1, conseguiu levar uma vantagem bastante interessante para a Romênia. Na rodada da Conference, tem alguns times que são favoritos às fases mais agudas, mas acabaram passando nos playoffs e tiveram bons resultados, né? O Betis ganhou por 3-0 do Ghent, com o Antony aparecendo de novo, e o Betis é uma das equipes que, obviamente, não chega no nível do Chelsea, mas pode almejar pelo menos uma final, que seria excelente para o Betis. Outro time das grandes ligas que conseguiu uma boa vantagem foi o Heidenheim, que jogou fora de casa contra o Copenhague e venceu por 2-1, né? Vamos lembrar que o Heidenheim faz sua estreia continental contra o Copenhague, que é um time que tem muita experiência além das fronteiras, que é um time que tem participações em Champions League, enfim. E outro resultado bastante interessante aconteceu na Finlândia, embora o mandante tenha sido o Víkingur da Islândia, por conta das questões climáticas. Nessa época do ano, a equipe de Reykjavik precisou mandar o seu jogo fora de casa, né? Precisou mandar seu jogo em Helsinki contra o Panathinaikos, e teve uma vitória excepcional por 2-1, fez 2-0, tomou o gol do desconto do Panathinaikos só nos acréscimos do segundo tempo, então acaba sendo uma belíssima vantagem. No caso da Conference, não teve essa questão dos times de pior campanha terem melhores resultados nessa ida. Os times de melhor campanha foram 4 vitórias dos visitantes contra 2 vitórias só dos mandantes, e isso também pesa por essa questão, né? Os times de grandes ligas serem visitantes, como o Betis, como o Heidenheim, obviamente são equipes com mais recursos, embora tivessem adversários difíceis aí nesse primeiro confronto de playoffs. Agora quero ouvir Matias Pinto sobre a semana com o Mebol. Quem foi pego, quem teve uma semana um pouquinho mais atribulada, quem está fazendo outra coisa, quem, enfim, não está no dia a dia, de repente foi pego de surpresa agora. Opa, teve data com o Mebol? Teve, porque Libertadores já começa, porque Libertadores agora tem a pré da pré da pré. Né, tem um confronto para decidir o confronto, para depois o vencedor enfrentar um time brasileiro. Então, o noticiário brasileiro ainda nem está muito preocupado com isso, mas já está rolando, já tem time. Né, o Matias, para quem não está vendo aqui a nossa live, ele está vestido de Alianza Lima, porque o Alianza Lima venceu o Nacional do Paraguai por 3-1. Já temos, então, classificados. O El Nacional, né, ganhou na decisão por pênalti, tirou o Blooming. Que tal para você? Destaques da pré-Libertadores. Pois é, Yamin. Para minha surpresa, a Alianza Lima ganhou o seu primeiro mata-mata na história da Libertadores. Isso que o clube chegou à sua 31ª participação. Já tinha chegado a 2 semifinais, né, quando eram os triangulares, no final dos anos 70, mas venceu os grupos na ocasião, mas mata-mata nunca tinha conseguido, né? A Alianza Lima, que ficou de 2011
2012, perdão, a 2023 sem vencer na Libertadores, né? Então conseguiu uma importante classificação contra o Nacional querido. Na partida de ida tinha empatado, né, no finalzinho da partida, com um pênalti convertido pelo Hernan Barcos, ele que acabou fazendo o segundo gol anteontem na vitória. A Aliança Lima saiu na frente, sofreu o empate e depois conseguiu a vantagem novamente e ainda fez mais um gol com o Kevin Quevedo, que havia aberto o marcador, ele que jogou quase a carreira toda no Peru, mas teve uma breve passagem no futebol brasileiro, se eu não me engano jogou no... Agora Goiás, isso. Ele jogou no Goiás em tempos pandêmicos, né? Não deixou muita saudade, e com essa classificação, agora a equipe comandada pelo Néstor Pipo Gorosito vai enfrentar o Boca Juniors na segunda fase. E a torcida da Aliança, inclusive, estava cantando algo baseado, né, no samba enredo clássico do Salgueiro, olele, olalá, que venga Boca Juniors, que chucha se vai dar. Tipo, a gente não se importa, né, com o que vai acontecer, querem jogar com o Boca. E o Monagas, que já havia vencido na partida de ida na Venezuela, voltou a vencer o Defensor Sporting, dessa vez pelo mesmo placar em Montevidéu, vai enfrentar o Cerro Porteño na segunda fase preliminar, e o El Nacional, que havia perdido em Santa Cruz de la Sierra por 3-2 para o Blooming, conseguiu uma vitória por 2-1 em Quito. Já nas penalidades teve mais felicidade, venceu por 4-3, e agora tem um duelo equatoriano com o Barcelona de Guayaquil na próxima fase, né? O El Nacional que é treinado pelo Omar El Turco Assad, e quem passar desse confronto vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Universidade Central da Venezuela, né? A primeira partida vai ser em Caracas na semana que vem. Então, esse o resumo da pré-Libertadores. Feito, Mate. E o Lobo, quer dar uma olhadinha para a gente passar a régua aqui na Conference League? Por exemplo, o Betis ganhou do Gant por 3-0. O Antony foi... você falou? Eu pensei que você tinha falado só da Copa do UEFA. Peço perdão. Também. Perdi essa... Peço perdão. Então, acabou. Ué, mas o Antony tá acabou. Feliz, hein? Como todo mundo que sai do Manchester United, né? Sair do Manchester United é meio que lavar a alma, né? Você fica feliz, tá fazendo gol. Quem não tá muito feliz é o Vitor Roque, que já estão falando de voltar pro Brasil, né? Aí é um pouco... ele já tá perdendo espaço, talvez não consiga mais jogar muitas vezes até o final da temporada, tá emprestado, enfim. Vamos ver como que vai ser. Mas pro Antony, o começo de Sevilha e de Betis está sendo ótimo, né? Nova vida. E eu acho que isso vai ficar depois de McTominay, de Antony, vamos ver como vai ser o Rashford, vai ficar um recado. Acho que muita gente vai querer sair do Manchester United no meio do ano aí. Principalmente quem tá meio encostado, porque, olha, todo mundo que sai tá sendo mais feliz, né? Fora de Old Trafford. Tchau, Lobo. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Bom fim de semana. E quem não é inscrito ainda na nossa newsletter, se inscreva. newsletter.meiocampo.net. Você vai se inscrever. A gente tá mandando toda sexta-feira para vocês. Inclusive hoje vai ter atendendo a pedido de um leitor que queria um roteiro do fim de semana com alguns jogos para ficar de olho. Eu coloquei lá também. E vai ter texto, tem texto de todo mundo, então fiquem ligados aí. Se você não é inscrito, se inscreva logo, porque a gente vai mandar já. Então, já faça isso agora. Até segunda-feira. Tchau, Matias. Tchau, até segunda-feira. Tchau, Leandro Stein. Tchau, até segunda. E tchau para você também, Bruno Bonsante. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, Leandro e a mim. Até segunda-feira.
Sempre um prazer. O Meio-Campo está toda segunda e toda sexta no seu tocador de podcast preferido. Eu agradeço a sua companhia. Tchau, tchau.